Eu acredito que é a terceira vez que eu ministro a palavra de Deus neste salmo. E a cada dia o Senhor tem renovado. E na quarta-feira estava eu orando e o Senhor falava comigo, me fazia lembrar este salmo. Eu acredito que o Senhor vai falar poderosamente conosco. Amém? Então nós vamos ler todo mundo junto na tela, até o versículo 6, tá bom? Com um coralzinho, bem bonitinho, bem afinadinho. Depois você empresta os seus ouvidos ao Senhor. Amém? Vamos lá, 1, 2, 3 e... O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei a mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Aleluia. É comum nós observarmos e vermos escrito em carros, em adesivos, em inúmeros lugares: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas nós vamos entender por que Davi escreveu isso. Davi, todo mundo sabe que Davi era um pastor. Também todo mundo sabe que uma vez, 2 animais arrebataram as ovelhas do rebanho e ele lutou como um valente e foi buscar essas ovelhas. E aí nós entendemos o porquê ele começa esse salmo escrevendo que o Senhor é o seu pastor. O que eu preciso entender? Que primeiro ele diz, o Senhor. Ele já reconhece o seu senhorio dentro do seu interior. Porque muito fácil é eu reconhecer uma autoridade, mas respeitá-lo como uma autoridade é totalmente diferente. Então não basta eu dizer que Deus é onipotente, onisciente e onipresente. Eu preciso recebê-lo, este poder, dentro de mim, para que então eu compreenda o que é onisciente, para que então eu entenda o que é onipotente, para que eu entenda o que é onipresente, para que então através desta transformação e reconhecimento do meu interior, eu possa falar deste grande amor com mais propriedade. Os dias são maus, e assim eu acredito que eles são. Mas nós precisamos entender que é a maior oportunidade que nós temos de pregar o Evangelho com autoridade. Mas primeiro nós vamos tratar nesta noite o reconhecer como o nosso pastor. Você observa que esta frase, ele tem um artigo definido, porque ele começa dizendo que o Senhor é o seu pastor. Observa que muitas vezes passa despercebido este artigo definido. E nós vamos entender um pouquinho deste artigo definido hoje. Para as mulheres, vocês preferem um vestido ou vocês preferem o vestido?
Vocês preferem um sapato ou vocês preferem o sapato? Vocês preferem fazer uma escova ou vocês preferem a escova? Para vocês, varões, vocês preferem um carro ou vocês preferem o carro? Vocês preferem uma casa ou vocês preferem a casa? Vocês querem que vocês tenham um dia abençoado ou vocês querem que o seu dia seja abençoado? Vocês querem uma vida próspera ou vocês querem a vida próspera que venha de Deus? Então começa a entender que você tem autoridade para proclamar este artigo definido na sua vida. Só basta você primeiro entender este poder que emana da videira verdadeira no seu interior. E por que ele faz essa comparação que o Senhor é o seu pastor? Porque assim como ele cuidava das ovelhas de teu pai, ele também já entendia que Deus, de igual modo, cuidaria dele em todos os momentos da sua vida. Eu preciso entender que de fato nada me faltará, mas primeiro eu preciso reconhecer ele como o meu pastor, para que então eu desfrute de todo o Salmo 23, que eu venha gozar de tudo que me promete nesse Salmo 23. Tem pessoas que citam este Salmo, e eu confesso a vocês que durante uns anos já nesta caminhada, eu não consigo falar ele inteiro, porque cada ponto e vírgula o Senhor ministra diferente a cada dia no meu interior. Eu preciso a cada manhã reconhecê-lo como o meu pastor, porque nada produzirá, nada será feito através da minha vida se primeiro ele não fazer na minha vida, porque a Bíblia me ensina que eu só dou o que eu tenho, eu só falo o que está no meu interior. Por isso que eu preciso entender que ele precisa bradar no meu interior, para que então através do meu interior produza palavras de vida, palavras de cura, palavras de manifestação, poder de Deus, restituição. Mas para isso eu primeiro preciso reconhecer. Isso nós estamos apenas no versículo 1 do Salmo 23. E quando nós vamos para o versículo de número 2, ele começa dizendo assim: deitar-me faz em verdes pastos. Vale a pena você estudar um pouquinho o que é ou como é uma ovelha, para você entender por que ele está dizendo isso. Vocês sabiam que ovelha come, tá com o bucho cheio e continua comendo? Vocês sabiam disso? Ela come demais, ela não para de comer. Come. Tá com o bucho cheio, mas tá comendo. Tá comendo. E tá comendo. Mas ele diz que quando o Senhor é o pastor, ele me sacia. Você observa que nessa nossa vida cotidiana a gente sempre quer mais? Eu sempre quero mais. Sai um celular, eu compro um celular hoje, 2 meses sai um novo, o que eu quero? Um novo. Depois de 2 meses, um novo. Depois de 2 meses, um novo. Somos insaciáveis. E ainda falamos assim, Deus é dono do ouro e da prata. Mas só que nós não entendemos que ainda não estamos saciados porque ele já é suficiente na nossa vida. Só o fato de ele ser suficiente na minha vida, tudo que vier, eu serei grato. Mas também se não vier, eu continuarei sendo grato. Porque o dono do ouro e da prata, eu já tenho. Se ele quer me dar o ouro, amém. Se ele não quiser me dar o ouro, amém. Se ele quiser me dar a prata, amém. Se ele não quiser me dar a prata, amém. Porque ele já é suficiente. Eu tenho ele. Eu já começo a desfrutar das coisas que vêm do alto. Eu já tenho ele. Eu já tenho visão espiritual. Eu já tenho ele. Já só de ter ele, eu já posso ministrar a palavra com ousadia. Só de eu ter ele, eu já posso saudar os meus irmãos com a paz e eles receberem a paz. Só de eu ter ele, um sorriso já alegra uma vida. Só de eu ter ele, num abraço
cansaço, a tristeza ela sai, a angústia é removida, só de eu ter Ele. Muitas vezes estamos insaciáveis, sabe por quê? Porque Ele ainda não se tornou suficiente na minha vida, porque quando Ele começar a se tornar suficiente na minha vida, eu vou viver o que Jesus já disse: não andeis ociosos pelo que haveis de comer e vestir, porque busca o reino e a justiça, e todas essas demais coisas lhe serão acrescentadas. Quando eu tenho Ele, a ansiedade é removida. Quando eu tenho Ele, a angústia ela vem, mas ela sai toda perdida, porque eu já estou preenchido nele. Eu preciso entender que Ele precisa se tornar suficiente na minha vida, porque então eu serei blindado no meu interior e só entrará lá o que é dele. Sabe por quê? Porque eu já estou na videira verdadeira e eu só recebo os nutrientes que vêm de Jesus. Glória a Deus. A questão é que Ele ainda não é suficiente para mim. Sem que eu perceba, a luta pelas coisas terrenas se torna mais ferrenha do que as espirituais. Porque, de fato, eu estou andando muito mais na carne do que em espírito. E eu preciso entender que quando ele estava dizendo aqui, ele estava falando de um Deus invisível, mas real. Não pode tocar, mas pode sentir. Eu não contemplo com os olhos, mas a minha alma já vê. Ah, irmãos, isso é tão lindo. Isso é tão lindo. Quando eu não o vejo, mas eu já posso ter uma ideia de quem Ele é, de como Ele age. Isso é tão lindo. Quando eu me boto a orar, sozinho, e eu sinto o Espírito Santo, e eu escuto o choro dele junto comigo. Não há nada mais lindo que quando faltam palavras, eu sinto um ser me abraçando e dizendo: pode chorar, porque aqui você está no lugar certo. Lá é uma batalha, mas aqui você pode chorar, aqui você pode se derramar, porque sou eu que te renovo, sou eu que te dou habilidades, sou eu que te transformo, e sou eu que pode mudar você com apenas uma palavra. Quando você identifica isso na sua vida, o externo já não se torna mais prioridade, mas sim o que é interior. E o interior sendo a sua prioridade, você começa já a blindar o seu exterior. E você já não fica mais vulnerável às coisas terrenas, porque o que é mais precioso você já tem. E é isso que o salmista está dizendo: Ele me faz deitar em pastos verdejantes. Irmãos, eu sou um cara que eu amo o interior, e não tem nada mais gostoso do que você sentar debaixo de uma árvore e contemplar aquela beleza de Deus. É isso que este homem está descrevendo aqui. E ele vem e diz assim: olha, guia-me mansamente às águas. Seja sincero, como está o seu interior agora? Faz essa pergunta para você: como está o seu interior? Como estão as águas aí dentro de você? Você consegue responder para você mesmo como estão as águas dentro de você? Revoltas, ondas fortes batendo constantemente dentro do seu coração. Mas a palavra do Senhor é para mim e para você nesta noite: se você confiar nele de todo o seu coração, ele te levará às águas tranquilas. Aleluia. O seu interior será silenciado. Ouvirás a voz do Eterno. Se fortalecerá na voz do Eterno. E tu verás o que ele pode fazer através de ti depois de hoje. Ele quer nesta noite que você reconheça que você precisa dessas águas tranquilas, para que ele te guie mansamente por elas, até elas. Mas precisa um reconhecimento. Quantas vezes dias tão turbulentos, e esse Salmo 23 vem trazer essas promessas para nós. Que é isso que ele tem para aqueles que confiam nele de todo o coração. Ele não está dizendo assim: olha, você será imune de tudo que é de ruim. Tu terás aflições, sim.
mas através do bom ânimo que eu já enxergo dentro de você, renovarás aos cheiros das águas. Versículo próximo. Agora se prepara o lombo, porque o Senhor ele vai agora tratar o nosso interior. Quando ele está dizendo aqui, ó, refrigera a minha alma, só precisa de refrigério quem está com a alma abatida. Não é verdade? Ovelha. Eu e você. Pensa num ser teimoso. Somos teimosos demais. Pecamos constantemente porque a Bíblia diz: aquele que sabe fazer o bem não faz peca. É Bíblia, não é pastor Douglas. Eu sei que eu devo amar incondicionalmente, mas eu vivo pondo condições. Eu sei que eu preciso oferecer outra face, mas eu não ofereço. Mas eu sei que a palavra me pede. Eu sei, mas eu não consigo. Eu não consigo orar pelos meus inimigos, mas a Bíblia me convida a orar por eles. Aqueles que me amaldiçoam, a Bíblia diz para mim abençoá-los. Mas eu não consigo. Eu quero justiça divina. Para falar a verdade, se pudesse, eu fizesse justiça com as minhas próprias mãos. Então eu sei fazer o bem, mas não faço. Então eu peco. E no momento que eu começo a agir desta maneira, a minha alma ela começa a ser afligida. Eu posso soltar adjetivos aqui horrendos sobre a vida de vocês. Vocês ainda terão o poder de decidir o que vai fazer com o que eu vou lançar sobre a vida de vocês. Mas só que o nosso interior está tão balanceado, como já dito aqui, com as águas tão remoto, que tudo que vem na minha vida eu recebo. E agora eu quero provar de unhas e dentes que eu sou diferente daquilo que me falaram. E a intenção do meu coração já não é saudável. E diante de Deus, eu tenho dificuldade de interpretar a sua voz no meu interior. Mas eu prefiro continuar desse jeito, meu pai. Que é mais fácil. Aprendi a lidar com isso. E não meça as consequências, mas o Senhor está dizendo, eu posso hoje, se você entender, refrigerar a sua alma. Eu posso. O pastor Douglas abraça a tua carne, mas o nosso Jesus abraça a tua alma. Porque não é a tua carne que precisa ser abraçada, o que precisa ser abraçada é a tua alma. E o Senhor está dizendo, se você entender e com a boca confessar hoje, eu transbordo a tua alma. Só precisa reconhecer que a tua alma está ferida e gritando socorro. Porque até o salmista falou, ô minha alma, não se entristece dentro de mim, não. Crê em Deus. Porque eu ainda louvarei. Não fica assim dentro de mim, não, minha alma, olha que coisa linda. E eu consigo colocar uma maquiagem no meu rosto e sair e mostrar para todo mundo que eu estou bem. E diante do Senhor ele vê que cada vez mais isso vai rasgando a sua alma. E o Senhor está dizendo, filha, para de lutar com a força do teu braço, do teu intelecto. Tomai sobre vós o meu jugo. E o meu fardo que é leve e suave. Sabe o que o Senhor quer fazer conosco hoje? Quer que você saia daqui flutuando, leve, leve. Sabe por quê? Porque Ele divide esse peso com você. A única diferença é que Ele dividindo com você, você caminhará muito mais. Agora, se você continuar saindo aqui e não reconhecer, irmãos, a luta continuará sendo ferrenha. Olha aqui que lindo, ó. É isso que eu preciso entender. Guia-me pelas veredas da justiça. Quantos entendem que Deus é justo? Sabe o que é triste? Muito triste, muito triste, muito triste.
que hoje há mais compaixão daqueles que não conhecem a Cristo do que aqueles que conhecem. Tem um rapaz no Facebook que ele se finge de mendigo e vai pedir dinheiro. E por ele ser um jovem, ele só recebe crítica. E aí ele sai pedindo comida. Fala assim, dá um pedaço do seu lanche porque eu tenho fome. E as pessoas saem daqui, vagabundo. Vai trabalhar. Aí esse mesmo homem compra uma caixa de esfirra. Vem uma terceira pessoa e dá para um morador de rua. O senhor tem fome? Ele tem. O senhor aceita uma esfirra? Ele aceita. Aquele mendigo sentado e comer. Esse homem chega e fala, eu tenho fome. Posso comer com o senhor? E aquele mendigo fala, senta aí e come comigo. Muitas vezes eu e você agimos de igual modo. Conhecemos o bom samaritano. Aquele que foi capaz de dar outra face. Nos ensina a ser assim, porque assim nós alegraremos o coração do Pai. Mas não conseguimos. Lutamos tanto. Isso só vai nos machucando, atrasando a nossa vida. Quando ele diz assim, ó, guia-me pelas veredas da justiça, a ovelha, ela não tem senso de perigo. O alvo dela é comer bem. Então, se ela avista no meio de um monte de rochas uma grande erva para comer, ela não se importa com a dor. E nisso ela se machuca todinha. E vai e come. Só que ela agindo desta maneira, consequentemente coloca a vida dela em risco. Porque ela descarregando, pode vir um animal silvestre e tá matado. E o pastor, observando aquilo, ele mesmo quebra uma das patas da sua ovelha, para que ela reconheça que ela está errada. Sabiam disso? É muito legal a história da ovelha. Vocês precisam estudar. Por isso que o salmista Davi está dizendo isso. Por não ter senso de perigo, ela quer comer. Só que isso colocando ela em risco várias vezes, o próprio pastor toma do teu cajado e quebra uma das patas. E o que é interessante, que ele mesmo que quebrou, ele mesmo cuidará. Enfaixando. Mas só que o mais interessante é que ele não deixa de levá-la para comer. Só que ela não anda. Então ele, como pastor, joga ela no seu ombro e a leva para comer. Por amor do nome dele, ele te guia pelas veredas da justiça dele. O amor dele por ti é tão grande que ele prefere te corrigir, te açoitar do que te perdoar. Mas eu preciso identificar o porquê constantemente me vem certas lutas. Porque nem sempre as lutas são elas que vêm.
sou eu que as gero. Porque eu ainda não entendi que numa palavra torpe eu suscito a ira, mas numa palavra branda eu disperso qualquer furor. Provérbios 15. Uma palavra branda, ela é capaz de dispersar qualquer furor, mas uma palavra torpe, ela suscita ira. Eu preciso entender. Como Paulo entendeu. E escrever na carta aos Coríntios, ele fala o que é um amor de verdade. E o que um amor é capaz de fazer. O que um amor é capaz de produzir. O que o amor vence. E o que o amor suporta. Mas por que eu sou tão afligido? Porque ainda me falta amor próprio e eu ter ele como meu suficiente. Porque só assim eu serei preenchido. Não terei mais necessidade no meu interno, porque o meu interno já está preenchido. Agora eu vou atrás do externo, que é o mantimento. Com sabedoria, porque o interno já está preenchido. Eu preciso entender isso. Isso tudo, Salmo 23. Já tinham ouvido isso? Versículo 4. Ele não está andando, irmãos. Ele não está andando. Mas ele diz, ainda que eu andasse. Ele não passou lá. Mas ele já está dizendo, se eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria quantos mal? Por quê? Porque tu estás comigo. Olha como ele começa, olha o que ele descreve e agora olha o ambiente que ele coloca. Pastos verdejantes, águas tranquilas, guia-me pelas veredas da sua justiça, mas se eu andar agora pelos lugares mais escuros, não temerei, porque o Senhor está comigo. E por que eu sei que o Senhor está comigo? Porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Transferindo para os dias de hoje, não vos deixarei só. Enviarei outro consolador, que vos fará lembrar todas as minhas, todas elas, que é o nosso amigo Espírito Santo. Passa. Versículo próximo. Preparas uma mesa perante mim. Em que ambiente? Consegue entender isso? A história e as batalhas de Davi foram inúmeras. Se você tiver a oportunidade de ler os Salmos e buscar entender em que posição Davi estava quando escreveu, vai ter muito mais vida o Salmo para você. Muito mais. Porque cada Salmo é um episódio da sua vida. É um cenário, é um ambiente que ele atravessou. E lá ele escreve. Ou após o que ele viveu, ele escreve. E ele está dizendo o quê? Isso ele estava, vamos bem dizer, no começo da caminhada. E ele já coloca aqui, ó. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Eu já ouvi pessoas dizendo assim: o inimigo está furioso. Ou agora o inimigo vai ficar furioso. Meu irmão, ele está furioso sempre. Não vai entender? Se não fosse as misericórdias, ele nos engoliria vivo. Ele nem faria a nossa vida. Deu para entender? Então ele está sempre furioso. Isso que eu preciso colocar na minha cabeça. Mas o salmista já entendeu e reconheceu e se preencheu da confiança nele, que ele fala assim: prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Lá no livro de Apocalipse, o que ele diz?
Estou à porta e se abrir, eu entro. E olha que interessante. Eu cearei com ele e ele comigo. Deu para entender? Se ele já vai cear, não só poderia ficar assim, eu cearei com ele. Ele diz, eu cearei com ele e ele comigo. Eu o ouvirei e depois ele me ouvirá. Deu para entender? Eu vou ouvir as suas queixas, eu vou ouvir todas as situações que eles vão apresentar e depois ele vai me ouvir. E ele sairá de lá, nutrido. E aí ele começa a dizer, unja a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. É uma afirmação. Uma afirmação. E para encerrar, versículo 6. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. O que vai servir? A bondade e também a misericórdia. Quantas vezes? Todos os dias da minha vida. Todos os dias. Elas me seguirão. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A minha gratidão por Ele é tão grande que o meu prazer e a minha alegria é estar na sua presença. Mas que presença é essa? Eu só encontro no templo? Presença essa que o Senhor quer nos dar hoje. Que nós temos ela todos os dias. Em um culto, ou na minha casa, ou na escola, ou no meu trabalho, ou no ir para a minha escola, ou no vir da minha escola, ou na minha casa, ou quando eu estou estudando, enfim, todos os dias. Aí eu te pergunto, quantos aqui reconheceram que o seu interior está borbulhando? Já convido a igreja a ficar de pé. Amém. Nada fica oculto diante do Senhor. Nada. E se o Senhor nos envia uma palavra como essa, é porque eu ainda não reconheci como meu pastor, ou já reconheci como meu pastor, mas não estou dando crédito à tua palavra. Ou reconheci como pastor, estou dando crédito à tua palavra, mas não estou pondo em prática a sua palavra. Por quê? Muito feliz foi a nossa irmã, pastora Marlene, ao dizer que muitas vezes somos tão egoístas que só oramos por nós e pelos nossos. Aqueles amigos de Jó eram apenas amigos. E mesmo assim, Jó orou por eles. E era quando Jó orava que essa saúde era restaurada. Mas hoje, talvez nós temos orado por muitos. Mas aqui dentro ainda continua, como diz minha esposa, friburando. São tantas guerras no seu interior que você não consegue sentir as águas tranquilas. Então fecha teus olhos. Nossa irmã Melissa, tem um louvor? Um louvorzinho já, isso. Vai refletindo nas áreas do seu interior que está gritando socorro. E após este louvor, nós estaremos levantando um clamor. E será com tanto fervor que aquele que estava no barco com os seus discípulos fez o mar e o vento se aquietar. É o mesmo que, se você permitir, ele acalma o seu interior. Amém.
até nossa alma. Nos dê ousadia. Para que possamos entrar no Santíssimo Lugar. Porque é no Santíssimo Lugar onde vem a transformação. É no Santíssimo Lugar que há a transformação. É no Santíssimo Lugar que somos forjados verdadeiros adoradores. É na tua presença, Senhor. É na tua presença. Os discípulos, depois que foram cheios, não retrocederam. Mesmo custando a sua vida, não retrocederam. Mesmo sob ameaça, não retrocederam. Pelo contrário, com grande júbilo, já tinham certeza para onde estavam indo. Ah, Senhor, que as incertezas, as inseguranças, Pai, dentro de nós, seja cessada nesta hora pelo poder que há no nome de Jesus. Toda promessa liberada ao nosso respeito, Senhor, seja trazida à nossa memória, para que possamos resgatar a esperança. Esperança essa que não traz confusão. Ajude-nos na nossa pouca fé. Ajude-nos na nossa pouca fé. No nome do Seu Filho Jesus Cristo. Que nós reconhecemos o Senhor, Pai, por completo, que o Senhor é suficiente em nossas vidas. Como disse, Senhor amado, Davi, só não tire o teu Espírito, Senhor. Em nome de Jesus. Possamos edificar a nossa casa em Ti, Senhor. Possamos edificar o nosso casamento, a nossa vida, a nossa profissão, Senhor. O nosso ministério em Ti. Ah, Senhor, que eu posso negar a mim mesmo, Pai, tomar a minha cruz e Te seguir. Eu te louvo porque Tu disseste: quem quiser. O Senhor não obriga, Pai. Mas a garantia é coroa, a garantia é vida eterna, a garantia é gozo na alma. A garantia é dizer: estou instruído em tudo, no muito e no pouco. Porque eu posso tudo. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ah, Senhor, que essas passagens sejam reais em nossas vidas.
está travada na mente dos teus filhos, a qual o Senhor mostra neste momento. Guerras travadas na